Olá pessoal, tudo bem? É, Vim aqui trazer para vocês aqui algumas atualizações aí do que vem acontecendo no condomínio, né, sobre esse momento aí que estamos passando e, e informar vocês aí das ações que estão sendo tomadas aí, em relação ao Covid-19 e o que isso tem impactado aqui no nosso dia a dia, né? Então, desde o último vídeo que eu mandei para vocês, eu disse que estaria fazendo alguns estudos, né, e vendo algumas possibilidades aí em relação a custos, né, o que isso pode impactar para a gente. Primeiro, é, é importante informar que até o momento eu não tenho nenhum registro aqui no condomínio de caso do Covid. Não chegou para a gente nenhuma informação de nenhum morador que tenha contraído o vírus ou que esteja em situação de suspeito. Reforça essa necessidade de comunicação, né? Lembrando que manteremos o sigilo absoluto, só mesmo para ajudar a gente nas ações aí de contenção aí, para que as coisas aqui não fujam do controle, tá? Então, nesse tempo aí que a gente já passou de quarentena, algumas coisas importantes aconteceram aí, a gente precisa falar um pouquinho disso, né? Eu esperei a virada do mês e a virada do pagamento do boleto do nosso condomínio para a gente poder passar algumas informações aí para vocês, tá? Bom, então desde o mês passado a gente vem estudando o que pode ser cortado de custos, né? E a gente já começou a fazer alguns cortes. E para vocês terem uma ideia, a gente já cortou serviços aqui, falando do R3 especificamente, né? A gente diminuiu um posto de trabalho da área de segurança, né? A gente tirou o supervisor, que era a pessoa responsável pela centralização aqui das informações, e a gente acumulou essa função junto à administração aí para cuidar dos problemas operacionais aí, né? Esse recurso aí, ele custava para nós aproximadamente R$ 5.000, né? Então a gente já teve essa redução aí, né? E dentro do nosso panorama aí compartilhado, nós decidimos aí os 3 residenciais cancelar o contrato com o nosso prestador de serviço da academia, né? Eu ouvi muitas coisas aqui nesses dias, né? Fiquei pensando como o telefone sem fio ele, ele pode trazer aí um serviço aí para nós, né? Então, esse aviso prévio foi emitido na sexta-feira passada, não deu tempo ainda de comunicar a todos, e também com essa loucura aí de ações contra a Covid, a gente fazendo home office e os outros problemas depois que eu vou citar, acabou passando a não comunicação, né? Como a academia está fechada, entendi que isso não seria uma prioridade agora, né? O que eu quero deixar claro é que a decisão de cancelamento do contrato de academia pelos 3 residenciais, ela se deu por motivo muito simples. Nós não estamos usando academia, nós não temos previsão de voltar a usar academia e o custo dela é muito alto. Hoje a gente paga em torno de R$ 15.000 somente para aulas, né, da academia. E é um custo que já no mês passado já aconteceu da gente pagar integralmente, né, que a fatura venceu agora no começo do mês, e para esse mês a gente não tinha nenhuma resposta da empresa que presta serviços para diminuição desse custo ou suspensão. O que nos foi colocado era uma promessa, mas promessa não é documento, né? E essa falta de retorno não nos deu segurança em ficar aguardando uma definição, uma vez que os dias estão passando e a fatura também vai vir integral, né? Então, juntando isso mais a questão do fechamento da academia, mais uma necessidade que a gente tem de melhorar o serviço, né, que foi uma solicitação feita por vários moradores, né, em relação a
qualidade e quantidade de aulas, a gente decidiu por bem suspender o contrato, cancelar o contrato, né? E assim que as coisas retornarem ao normal, a gente tiver uma previsão aí de retornar ao normal, a gente vai fazer uma nova contratação, né, com serviços que já tinha, incluindo novos aí dentro dessa grade aí para trazer mais benefícios para todos nós, né? Entendemos que existia uma relação aí dos professores com alguns moradores, mas infelizmente a gente precisa ser prático, né, e ser essa palavra profissional, ela cabe nesse assunto, mas eu não quero trazer a frieza que ela traz, né? Mas é demonstrar que isso foi uma decisão em coletivo para trazer para o condomínio um benefício, né? Não trazer prejuízos, tá? Nesse primeiro momento, a gente espera ter uma redução de custos e lá na frente a gente trazer benefícios aí, tá bom? Em relação a terceirizados, a gente já fez um corte, né? A gente entende que esses postos são fundamentais para o condomínio, então não dá para a gente cortar muito nessa questão, né? Limpeza virou item fundamental, a gente tem reforçado e solicitado o reforço de limpeza aqui no nosso condomínio, né? E segurança, apesar das áreas comuns não estarem sendo utilizadas com a frequência que usava antes, a gente está usando para outros fins, né, que eu também vou falar disso, né, dessa questão, onde a gente está tendo mais problemas aí em relação à segurança. E quando eu digo segurança, eu não estou falando de assaltos, estou falando de cumprimento de regras dentro do condomínio, né? E só relembrando que neste mês, agora de abril, a gente deveria fazer a nossa assembleia de planejamento orçamentário, né, para esse ano, e devido aí às orientações, a gente não fez e está estudando a possibilidade de ter algum recurso de assembleia remota, né? A gente está estudando a validade que essa ação pode ter aqui para o nosso condomínio. E se for viável, a gente vai realizar, tá bom? Bom, outras coisas também em relação a custos, né? A gente tem procurado aí os insumos de álcool em gel para não faltar aqui no nosso condomínio, né? Tá bem complicado achar produtos que tenham qualidade e um preço bom, né? A gente teve alguns problemas aí com alguns fornecedores, tivemos algumas trocas, né? Mas a gente está conseguindo aí manter o álcool em gel aí, que é um item necessário, e gostaria de agradecer a todos que estão colaborando aí com a utilização que eu pedi na última comunicação que eu fiz, tá? Tirando isso, em relação a custos, gastos em geral, a gente tem mantido aí algumas programações, né, que a gente entende como essenciais e importantes, né? Só lembrando que esse mês foi implantado o sistema de chamada inteligente no elevador, onde você pode selecionar o elevador de serviço independente do social, né? E eu acredito que isso tenha facilitado muito para quem tem descido com lixo ou seus pets, né? Ou com carrinhos de compra. Mas eu confesso que eu tenho flagrado algumas atitudes, carrinhos de compras, né? No elevador social, né? E como eu tinha dito na comunicação, é necessário usar o elevador correto agora. A gente está olhando com mais firmeza nisso, e para evitar qualquer tipo de notificação, eu peço por gentileza que se atente a essa utilização correta aí, tá? Até para a gente não sobrecarregar e não estragar o elevador social, que é o que a gente tem aí mais inteiro, né? De câmeras também, a gente teve alguns investimentos aí de câmeras aqui no condomínio, né? Principalmente troca de câmeras dos elevadores, né? São câmeras novas, elas são agora numa resolução melhor, para a gente poder identificar aí a entrada e saída de pessoas do condomínio, né? E subida e descidas, né? Então são câmeras que estão funcionando, e até identificar possíveis paradas nos elevadores, né? Isso já está em comunicação com a portaria, né? Isso agiliza bastante aí o
processo e traz mais tranquilidade. E nisso a gente também está colocando mais nas áreas comuns, né? Trocando algumas câmeras, colocando em locais que antes não tinham, né? Então, brevemente eu vou divulgar aí algumas ações aí nesse sentido de segurança, tá? Bom, tivemos também aí de acontecimento recente a saída da Nestlé, que também foi comunicado a todos vocês, né? Só deixando claro que essa decisão não partiu do condomínio, essa decisão foi da Nestlé mesmo, né? Num replanejamento que eles tiveram que fazer, porque o espaço, né, o container que eles utilizam é terceirizado. Então eles pagam um valor para essa empresa terceirizada e não faz sentido nenhum manter uma loja fechada pagando aluguel de um espaço, né? Então as compras online ainda funcionam, né? A loja que é centralizada ali na Ponte João Dias, né, que fica ali no prédio da Nestlé, funciona, mas as dos condomínios elas foram retiradas. Pode voltar? Pode. Vamos ver para o ano que vem se a diretoria da Nestlé libera esse modelo novamente e estaremos aqui dispostos a recebê-los novamente. Bom, outras coisas também que tem crescido muito aqui, gente, muito, de verdade, barulhos e reclamações, né? Na verdade, reclamações de barulhos, né? Então, eu tenho sido bombardeado dia e noite, sábado, domingo, por reclamações de barulho. Então, o que eu quero deixar claro aqui em relação a isso é que algumas unidades já tinham problemas antes da questão da pandemia. E antes ele relevava, né? Não era sempre, às vezes não estava em casa. Enfim, agora como todo mundo está em casa, tudo fica mais intenso. Então, um barulho que eu escutava meia hora, uma hora, agora eu escuto o dia inteiro. Enfim, o que eu peço novamente para vocês, primeiro que para a gente evidenciar que algo incomoda a gente precisa ter subsídios, né? Então, o barulho ele não pode te incomodar dentro da sua casa. Então, se existe um barulho dentro da sua casa, evidencie isso com um vídeo no celular, alguma coisa assim. Segundo, a portaria e os rondos, eles têm um papel de orientação, né? Eles não têm poder de polícia. Ninguém pode entrar no apartamento de ninguém e obrigar a desligar uma TV ou baixar um som. Então, eu peço também a paciência com as pessoas que trabalham aqui. Quero lembrar que essas pessoas, elas estão trabalhando né, aqui no condomínio e elas também correm riscos, né? Elas também passam por dificuldades, né? Então, um pouco de paciência com eles também, que eles também sofrem a pressão, né, de sair de casa e voltar para casa levando vírus para a família, né? A gente tem visto aí que está crescendo muito essa questão do vírus chegar até a periferia. Então, gente, eu peço, por favor, que tenham paciência com as pessoas, vamos ter um pouco mais de empatia aí. E em relação aos barulhos, né, é importante que tudo fique registrado no livro de ocorrência ou no site da Tal Square. Né? Enviar pelo e-mail da administração é um canal também, mas não é o correto. O correto é livro de ocorrência, o correto é o site da Tal Square. Ah, não quero ir até a portaria. Vai no site da Tal Square, que é o nosso site oficial, né? E você faz a sua reclamação lá de barulho, anexa foto, vídeo, né? Enfim, o que você tiver aí de evidência para a administração poder tomar as devidas ações, né? Nós não estamos emitindo multas e advertências de imediato, né? Por orientação até mesmo do nosso jurídico, a gente emite uma carta de conduta, né? Solicitando ao morador que preste mais atenção, que tenha um pouco mais de atenção aos quesitos e não atrapalhe a vida do vizinho, né? E a gente espera com isso fazer aí que as pessoas tenham mais consciência aí das suas ações, tá? Mas, gente, nada como uma boa conversa também para resolver, né? Se você não conhece, né, o seu vizinho de cima
e precisa de uma intermediação, por favor, fale com a administração. Mas se você conhece, né, troca uma mensagem, né, conversa um pouquinho, né, faz uma cartinha, sei lá, né, tenta trazer essa pessoa para, em vez de criar um ranço, né, criar mais ainda uma birra, né, chame ela para conversar. Eu acho que todos nós somos adultos, né, e com a conversa a gente pode se ajustar, né. Acho que ninguém aqui quer prejudicar ninguém, né, mas também ninguém quer também se sentir preso. Hoje a gente, dentro da nossa casa, a gente espera ter um pouco de conforto, né, que já está difícil, né, ficar o tempo todo em casa, às vezes com filhos, né, às vezes a sogra mora junto, a mãe, enfim. Às vezes o apartamento está com excesso de pessoas, então você fica meio sem espaço, enfim. Então a tendência é as pessoas ficarem um pouco mais irritadas. Mas se você puder ter um pouco mais de empatia aí pelo próximo, você consegue driblar essas situações aí de uma forma mais fácil, né? Às vezes nem sempre o barulho que você escuta é do seu vizinho de cima, né? Às vezes é do lado, né? Às vezes é do de trás, enfim. Então precisa identificar bem essa questão de barulho para não chegar acusando, né? É importante, né? A não ser que seja um histórico antigo, né? Ah, já tenho problema com ele há muito tempo, mas se você nunca conversou, talvez ele nem saiba, enfim. Então tudo isso é conversado, né? Mas o que eu quero deixar claro é que assim, a administração ela trabalha em prol da facilitação dessa conversa, tá? Mas a administração ela não é para garantir que você não terá problema no seu apartamento, né? Essa é a grande questão aí, né? Algumas pessoas têm sido até rudes, né, comigo, né, na questão de que eu tenho que resolver. Eu não enxergo bem dessa forma, na verdade, ninguém enxerga dessa forma, até mesmo por nosso jurídico, tem nos orientado a fazer a parte de conciliação, né? Mas problemas interunidades, elas são resolvidas entre as pessoas envolvidas, tá? Então peça colaboração para que as pessoas possam conversar, as pessoas possam se ajustar aí e a gente ter um mínimo de conflitos dentro da nossa casa aqui, tá bom? Outras coisas também que é bom a gente colocar, tem pessoas que estão colocando som na varanda, né, com louvores, com orações, né, em determinados horários aí, algumas outras pessoas estão se sentindo incomodadas com isso. Primeiro que a orientação é não sair fora do que manda o regimento interno, que são 50 decibéis. Né? Isso aí nós temos como medir facilmente pelos equipamentos que a gente disponibiliza aqui para os rondas, né? E segundo é não ter essa invasão aí da privacidade, né? E a gente precisa tomar cuidado que às vezes a minha religião é diferente da sua, né? A minha crença, né? É diferente e se o outro puder fazer um tipo de oração, o outro também vai poder fazer, e não é essa a questão, né? A gente não quer criar aqui conflitos religiosos, né? Eu sei que todo mundo está querendo se ajudar, né, na medida do possível, mas talvez fazer algo mais silencioso. Hoje tem WhatsApp, hoje tem ferramentas de meeting na internet gratuitas, né? Você pode fazer uma live com alguns moradores, né, que estão afim, né, de participar, né, e aí você pode fazer todo tipo de louvor e tudo mais, isso sem afetar os demais. Então eu peço só que tenha essa coerência aí, porque a gente impor ao outro uma vontade, ela acaba caindo em descrédito do que realmente a gente quer proporcionar, né. Então se a música está atrapalhando, qual outras formas a gente pode fazer? Né? Porque se a gente entrar em embate, a gente perde totalmente a essência da coisa, né? Que é a união. Né? Se começa a briga, não tem união. Tá certo? Então é isso que eu tenho para comunicar com vocês em relação às informações. Em relação a obras também, eu queria que as pessoas entendessem o seguinte, eu mandei comunicados proibindo obras e cada caso emergencial estou estudando com bastante critério, né? E algumas coisas acontecem aqui no condomínio. Por exemplo, uma privada que está com vazamento, né? E às vezes precisa trocar a bacia, então tem que quebrar ali
o piso, fazer outro furo, enfim, né? E tem pessoas que estavam em processo de mudança para cá, tem datas já programadas de entrega de imóvel, né? Mas não tem o básico ainda dentro do computador, do apartamento, né? Que é, por exemplo, uma pia instalada, né? Uma bacia, né? Armários, né? Enfim. Né? Então, gente, eu estou tentando negociar com as pessoas que façam isso de uma forma não ininterrupta, né? Eu começo às 8, vai até às 5 na bateção, mas que façam etapas, mas que eu também não possa proibir as pessoas, porque eu não quero prejudicar a pessoa também, né? Então, entra mais uma vez essa questão de compaixão, né? De ter um pouco de empatia pelo próximo, né? E de entender a situação de cada um, né? Eu sei que tem muita gente fazendo home office, né? Reuniões, tem que fazer reuniões com o chefe, mas talvez um fone de ouvido, né? Se trancar um pouquinho no quarto, né? Para esse momento, enfim, ter alguma área mais isolada aí para poder fazer isso, né? E que não seja o dia inteiro, né? E se for o dia inteiro, entre em contato com a administração, tenta entender, né? Vamos pedir colaboração e tudo mais. Mas para essas pessoas que estão nesses quesitos, hoje, por exemplo, um idoso, um apartamento de uma pessoa idosa, né, me contatou para, poxa, eu estou com meu piso estourado na cozinha, ele estourou na semana passada, e meu marido é idoso, arrasta pé, né, ele pode tropeçar, bater, enfim, cair, né, então proibir a pessoa de andar dentro de casa também não dá, né, então tem coisas que a gente vai, não, poxa, foi aonde? Ah, foi só na cozinha, dá para trocar só a cozinha agora e deixar a outra parte para depois, né, então a gente precisa ir negociando, né, e isso é importante aí para a gente poder equalizar as coisas aqui dentro do condomínio, né. Bom, gente, é isso que eu queria conversar com vocês, tá? E queria fazer um anúncio também em relação ao próximo mês. Né, a gente decidiu aqui, junto com o corpo diretivo, né, a suspender todos os rateios que estão em abertos para esse mês, tá? Inicialmente esse mês. Então a gente está falando de rateio da monocapa, né, o rateio de fundo de reserva e o rateio de fundo de obras. Né? Para algumas unidades chega próximo a R$ 100 aí essa economia, né? Para esse próximo mês, então, só vai vir o seu consumo de água e gás e a cota condominial somente, né? E vamos estudar aí o comportamento do condomínio. Hoje, a gente conseguiu apurar que a gente teve pouca inadimplência, né? A gente estava prevendo aí um pouco mais, então dá para a gente absorver esse custo para o próximo mês, né? E a cada mês a gente vai medindo aí, vendo o que a gente pode fazer. Tá? Financeiramente a gente está bem no seguinte sentido. A gente tem fundo de reservas, né, próximo de um mês de arrecadação, né, do condominial, e a gente tem o dinheiro da conta ordinária, que são o dinheiro destinado aí às despesas do dia a dia, que já temos compromissos aí com alguns itens que a gente já fez no condomínio, né? Mas dá para a gente absorver aí essa falta, essa falta de arrecadação aí, para poder dar uma aliviada aí para o próximo mês para as pessoas, tá? E aí a gente vai medindo o próximo mês, tá? Nesse primeiro momento a gente não está excluindo essas cobranças, né? A gente só está abrindo mão nesse momento, mas assim que a gente conseguir fazer uma assembleia, a gente põe isso em votação, porque a gente decide se a gente absorve esse custo dentro do condomínio, né, essa diferença de arrecadação, se a gente anistia isso, se a gente elimina isso, ou se a gente faz para frente aí uma cobrança dessa diferença parcelada, enfim, a gente decide isso junto, tá? O que eu quero deixar claro para vocês é que hoje a gente consegue fazer essa redução, né, para poder dar um alívio aí para as pessoas, né, que estão com mais dificuldades, né, e tudo mais, né, e lá para frente a gente estuda melhor como fazer para o próximo mês. A gente vai ter que ver isso mês a mês, gente. Hoje eu não consigo ter um panorama para daqui 2, 3 meses, porque a gente não sabe o quanto isso vai se arrastar aí, tá bom? Agradeço aí a parceria das pessoas, né? Agradeço a colaboração também das pessoas, né? E qualquer coisa, mande suas dúvidas aí que a gente responde.
Muito obrigado, tenha uma boa noite aí para todos.